Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje você vai ver que a comunicação pelas redes sociais entre empresa e funcionário fora do expediente pode configurar hora extra. Você sabe o que significa ônus probandi? Ônus não é benefício? Tem a mesma ideia. Que é isso? Centro de Memória do TRT de Minas faz sua estreia no evento Noturno nos Museus. E no quadro Tradição e Trabalho, a arte em pedra-sabão de Ouro Preto. Tudo isso agora, no TRT das Gerais. As redes sociais fazem parte da vida de milhões de pessoas. Elas encurtam distâncias, facilitam a comunicação. E é justamente por isso que as empresas também aderiram a essas ferramentas. O problema é que, quando usadas fora do expediente, elas também podem configurar trabalho e gerar hora extra. Fernanda não larga o celular. Dona de uma loja de moda plus size, a empresária recebe pedidos e dúvidas dos clientes por meio de mensagens e das redes sociais. Até quando está atendendo na loja física, o celular também recebe atenção. O tempo todo. Eu tô atendendo e tá pipocando. Tá o tempo todo o barulhinho do WhatsApp funcionando. Então é quase que um atendimento pessoal com quem tá aqui na loja e, pelo telefone o tempo todo. Elas já estão até acostumadas, elas nem ligam mais do responder, porque sabem que é assim que funciona, porque quando elas precisam, eu também respondo. A ferramenta encurta distâncias e facilita o contato com o público, mas é preciso ter limites. Dá 10 horas, eu coloco no silencioso e sinto muito, respondo só amanhã. Porque se eu não colocar essa questão de 10 da noite, 2 horas da manhã eu tô respondendo, 3h30, 4 horas, e aí eu não tenho descanso, eu não consigo ter a minha vida mesmo particular, Então eu estabeleci 10 horas, mas mesmo assim no outro dia, a hora que eu abro o WhatsApp, eu falo, meu Deus, pra que esse tanto de mensagem de madrugada? Ninguém dorme, Muitos não sabem, mas utilizar a tecnologia para resolver problemas do trabalho fora do expediente pode gerar hora extra. Se o serviço for prestado após as 10 da noite, o empregado também deve receber adicional noturno. A CLT sofreu uma mudança no ano de 2011 através do artigo 6º, parágrafo único, em que equiparou os comandos de subordinação e todos os demais que fazem essa relação de emprego, não apenas no meio presencial, mas também com o uso das ferramentas telemáticas ou informatizadas de âmbito geral, sem nenhuma distinção, porque isso de fato passou a ser um instrumento de trabalho. Se há uma necessidade urgente do empregador exigir que o empregado solucione algum problema fora do horário de trabalho, sem dúvida alguma isso faz prova no sentido de que possa ser computado hora extras. Ainda segundo o advogado, há formas da empresa evitar este tipo de prática. Seria de bom tom fazer com que as empresas estabelecessem uma política de uso da sua infraestrutura de tecnologia da informação para dizer, olha, nós não recomendamos, nós não queremos que essas ferramentas sejam utilizadas num horário fora do expediente de trabalho, a não ser em casos excepcionais. Porque sabemos que, se assim procedermos, isso será computado como sendo hora extra. Agora é hora do quadro Que é isso? Você sabe o que significa ônus probandi? Que é isso? 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 Ônus probandi. Outros problemas pode estar entrando dentro do trem, dentro do ônibus. É uma dívida? O que é isso? Ônus não é benefício? Não é? Você tá falando francês e eu não tô entendendo nada. Ônus quê? Tem a mesma ideia. Que é isso? O ônus probandi é a possibilidade que a parte que está em juízo tem de produzir prova do que ela afirma. Vale dizer, se eu postulo em uma demanda determinado bem da vida, eu preciso fazer prova de que ele é meu.
eu preciso fazer prova de que houve lesão, a extensão da lesão. Então, todos esses valores são apreendidos ou compreendidos pelo juiz mediante esse exercício probatório. É uma situação jurídica onde as partes precisam disponibilizar para o magistrado esse acervo de provas. É com base nesse acervo de provas que ele formará o seu convencimento e fará o seu julgamento. O Centro de Memória da Justiça do Trabalho de Minas abriu as portas à noite para os visitantes durante uma atividade promovida pela Prefeitura de Belo Horizonte. Essa foi a primeira participação do Centro de Memória no Noturno dos Museus, realizado simultaneamente em mais de 30 espaços culturais da capital mineira. O Centro de Memória do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais estreou no Noturno nos Museus, com muitas histórias para contar. Todo bom aracnídeo sabe que a teia cumpre as fatais funções: lençol de núpcias, armadilha de caçador. A contação de história, ela traz uma união maior entre as pessoas, na medida em que ela aproxima o contador dos ouvintes. A iniciativa reuniu exposições simultâneas de vários museus e centros culturais da capital mineira, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós estamos muito felizes com a receptividade do evento e esperamos que, na parte da noite, tenhamos também um público numeroso que venha aqui aplaudir as outras apresentações. Os convidados tiveram a oportunidade de ver exemplares da Revista do Trabalho, fundada na década de 30, e da primeira revista do Tribunal da Terceira Região. Móveis antigos, carteiras de trabalho das décadas de 40 e 50 e o histórico discurso 1º de maio de 1941 de Getúlio Vargas também fazem parte do acervo. A visita guiada foi uma oportunidade de mais conhecimento sobre a história do trabalho em Minas Gerais até os dias atuais. A exposição está sendo muito gratificante para as pessoas que estão assistindo. Uma vez que você conhecer a história do seu país a fundo, te leva a saber formular e saber entender as transformações que ocorreram ao decorrer da história. À noite, o TRT recebeu mais visitantes. A presidente do Tribunal do Trabalho da Terceira Região abriu oficialmente a participação do Centro de Memória no Noturno nos Museus. A diretoria do TRT Minas e demais visitantes assistiram ao documentário sobre o retratista Assis Horta, responsável pelas primeiras fotos das carteiras de trabalho. A apresentação do grupo de chorinho Caixinha de Fósforo encantou a todos com notas de delicadeza e arte. Chegou a hora do nosso passeio pelas cidades de Minas. Hoje vamos conhecer Frutal, no Triângulo Mineiro. O município é um dos maiores produtores de abacaxi do Brasil. Frutal está localizada na bacia do Córrego da Vertente Grande, no Triângulo Mineiro, a 608 quilômetros de Belo Horizonte. O nome da cidade vem do tempo de sua fundação, quando a fruta jabuticaba era abundante na região. Entre as atividades econômicas, destacam-se a pecuária de corte e a produção de frutas, principalmente o abacaxi. Com cerca de 54 mil habitantes, Frutal está localizada acima do aquífero Guarani, uma das principais reservas de águas subterrâneas. Presentes na cidade, a Universidade do Estado de Minas Gerais, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e a sede da Fundação Unesco Hidroex integram um dos maiores projetos do mundo voltados para a educação e pesquisa de recursos hídricos, o Cidade das Águas. O catira, dança rural em que os participantes batem palmas e sapateiam, é uma tradição da cidade, que passa de pai para filho. A Justiça do Trabalho chegou à cidade em 2014, juntamente com o processo judicial eletrônico.
A Vara do Trabalho de Frutal conta com 9 servidores e recebe, em média, 1.800 processos por ano. No próximo bloco, você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas. Servidores ajudam a agilizar o andamento de processos na Central de Conciliação. E no quadro Tradição e Trabalho, a arte feita em pedra-sabão na cidade de Ouro Preto. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões da Justiça do Trabalho de Minas com Natália Pacheco. Demora na compensação do cheque não gera direito à multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias. O artigo 477 da CLT prevê multa para o pagamento das verbas rescisórias em atraso. No entanto, é permitido o pagamento da rescisão do contrato de trabalho com cheque a compensar, desde que dentro do prazo legal. Desse modo, o período de compensação do cheque não gera direito à multa. Com esse entendimento, a juíza substituta Mayla Vanessa de Oliveira Costa, em atuação na primeira vara do trabalho de Betim, julgou improcedente o pedido de pagamento da multa prevista na CLT, feito por uma monitora contra a sua ex-empregadora. A magistrada lembrou que a lei permite o pagamento das verbas rescisórias em dinheiro ou cheque. Sendo assim, a empresa cumpriu a sua obrigação legal. A decisão foi mantida pelo TRT de Minas. Garantir um ambiente de trabalho limpo e seguro é obrigação de todos os empregadores. Mas aqui em Minas, uma funcionária tinha que trabalhar em um local infestado de baratas. Quem conta pra gente essa história é o repórter André Salles. Higiene e segurança são aspectos fundamentais nesta farmácia. Afinal, os medicamentos têm que ser acondicionados em um local sem riscos de contaminação e os trabalhadores não podem estar expostos a quaisquer tipos de riscos. Todos os nossos processos eles estão embasados em procedimentos operacionais. Então, o funcionário, desde que ele entra, ele tem conhecimento desses procedimentos e é obrigatório que todos os passos descritos sejam executados. E isso a gente garante através de treinamentos contínuos. Além da higiene que o funcionário tem que ter para poder estar manipulando, entrando em contato com o medicamento, ele também se protege utilizando os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, esse equipamento ele garante a proteção do colaborador em virtude do medicamento que ele faz uso. Já imaginou trabalhar em um lugar infestado de baratas? Pois era isso que acontecia com uma vendedora de uma empresa do ramo de cosméticos. Ela procurou a Justiça do Trabalho e foi indenizada. O empregador, dentre as obrigações dele, está a de manter um ambiente de trabalho limpo, digno, salubre. Essa obrigação do empregador, ela encontra guarida principalmente na Constituição Federal de 1988, que dentre os seus princípios tem como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Essa obrigação do empregador, ela está prevista também em normas infraconstitucionais, como por exemplo na CLT e também na Convenção, na NR número 24 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela prevê dentre as suas normas a obrigação do empregador de manter condições sanitárias e também condições de alimentação dignas. Quando a empresa não oferece as condições mínimas, o ambiente de trabalho é considerado insalubre, já que representa riscos aos empregados. A partir do momento que existam riscos, existam condições que causem dano à saúde do trabalhador, seja ela física, seja ela psíquica, seja ela moral, todo e qualquer tipo de risco que cause esses danos ou venha prejudicar
a integridade do trabalhador, é um ambiente insalubre. Os riscos são classificados em físico, químico, biológico e ergonômico. Dentro dos físicos, você tem ruídos, por exemplo, você tem vibração, você tem calor, você tem frio. Dentro dos químicos, você tem os vapores, né, poeiras. Dentro dos biológicos, você tem bactérias e as várias infecções que a pessoa pode ter. E o ergonômico, de acordo com o mobiliário que o indivíduo está, de acordo com a postura, os movimentos, a quantidade de força, todos esses detalhes são importantes. O médico do trabalho ressalta que há normas a serem seguidas pelas empresas. É um trabalho que tem que ser elaborado por equipes técnicas preparadas dentro do SESMIT, composto por médicos, né, engenheiros de segurança, técnicos, às vezes enfermeiros do trabalho, e para se levantar, inclusive, quais são os riscos através de um programa chamado PPRA, que é a Prevenção de Riscos Ambientais, né? E aí, então, você levanta os riscos, identifica os riscos, quantifica os riscos e, a partir daí, começam a se adotar, então, medidas para poder saná-los ou, pelo menos, diminuí-los. No âmbito trabalhista, o empregador que expõe trabalhadores a ambientes insalubres está sujeito a multas. O mais diretamente interessado é o próprio empregado, que está vivenciando um local de trabalho insalubre, inapropriado para o desempenho das suas funções. Mas também o Ministério do Trabalho e Emprego, através dos seus órgãos de fiscalização, também tem interesse e obrigação legal de averiguar, de fiscalizar e, uma vez verificada, constatada a irregularidade, autuar esse empregador para que ele se adeque às condições normais de trabalho. E não fazendo, esse empregador será multado administrativamente. A nova central de conciliação do TRT de Minas foi inaugurada há pouco tempo, mas já está em pleno funcionamento. Com a ajuda de 2 juízes do trabalho e 10 servidores, os processos estão ganhando mais agilidade. Após ser dispensada em 2013, Cláudia tenta receber o valor da rescisão na Justiça. A própria trabalhadora solicitou uma audiência na Central de Conciliação do TRT de Minas. O resultado foi um acordo com o antigo patrão. Gostei, excelente. Agora é só cumprir certinho e cada um trabalhar e seguir em frente. Em mais um esforço para incentivar o entendimento entre as partes nos processos trabalhistas, já está em funcionamento a nova Central de Conciliação. A equipe conta com 10 servidores capacitados e 2 juízes que fazem audiências simultâneas. A expectativa está sendo muito boa, a gente espera que a gente consiga aumentar o índice de acordos da Justiça do Trabalho e com isso a gente consiga desafogar um pouquinho a pauta das varas. O novo formato da Central de Conciliação permite a realização de até 100 audiências por dia. Outra vantagem é que as partes vão ter mais tempo e tranquilidade para chegarem a um acordo. Além de ter mais audiências, nós vamos contar com um espaço de tempo maior, porque agora as audiências que antes eram marcadas de 10 em 10 minutos, nós vamos marcar de 30 em 30 minutos, porque assim temos mais tempo para conversar com as partes, possibilitar um acordo, ter uma chance maior de entrar no acordo, tendo um tempo maior de conversa. A gente vê a satisfação das partes que já saem daqui com seu processo praticamente extinto. A Central de Conciliação fica na Rua Goitacazes, número 1475, 16º andar, no Barro Preto. Independente da fase do processo, é possível solicitar a inclusão na pauta de audiências por meio dos telefones 3238-7866 ou 3238-7867 ou do site trt3.jus.br. A agilidade e a qualidade do serviço têm agradado. A impressão foi super satisfatória, né? Já funcionava a central lá na conciliação de forma efetiva e com essa estrutura maior, eu acredito que vai ter mais possibilidades da discussão do conflito e da chegar na composição. Eu achei excelente, porque são processos que ficam aí anos e anos sem o reclamante, o exequente, conseguir receber, e através dessa central de conciliação aqui montada, que está bem equipada, eu acredito que resolverá todos os processos pendentes na Justiça, que são muito. Hoje em dia as audiências estão sendo marcadas com prazo muito longo, então não é interessante para nenhuma das partes, né? E aqui o nosso objetivo é justamente ser mais célere.
A cidade de Ouro Preto, no Campo das Vertentes, é patrimônio histórico da humanidade. Sua arquitetura colonial atrai turistas do mundo inteiro. O município também é berço da arte em pedra-sabão. Esse é o nosso destaque de hoje no quadro Tradição e Trabalho. Ouro Preto, patrimônio cultural da humanidade. A cidade guarda o maior conjunto da arquitetura barroca do Brasil. Nas igrejas, a marca deixada pelo grande artista da época, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Durante o século XVIII, ele esculpiu anjos, santos para decorar os templos religiosos. Arte feita em pedra-sabão. Quase 2 séculos depois da morte de Aleijadinho, a arte em pedra-sabão continua viva na região de Ouro Preto. Se antes ela era usada para decorar igrejas, hoje as peças são vendidas em feiras e nos vários ateliês espalhados pela cidade. Esculturas para decoração, peças religiosas, artigos para o dia a dia, em todos os formatos e com acabamentos diferentes. Grande parte desses objetos são fabricados a 30 quilômetros de Ouro Preto, no pequeno distrito de Santa Rita. Na entrada, a placa avisa: aqui é o berço da arte em pedra-sabão. Em todas as ruas há pelo menos um ateliê com peças fabricadas pelos artesãos. A razão para o ofício vem da natureza. O distrito é cercado por jazidas de esteatita, nome científico da pedra-sabão. Mineral puro e macio, a facilidade em esculpir em pedra-sabão levou os moradores a usar a rocha para produzir diversos utensílios, principalmente domésticos. Domingos conhece bem essa história. Foi criado pelos pais, onde os objetos eram produzidos. A pedra-sabão, por ela ser um mineral nosso aqui, e ela sempre aflorando, um mineral muito superficial, se tem a história que ela começou como adornos e o pessoal utilizando mais como utensílios domésticos. Sabe, fazendo panelas de pedra, vasilhas, os cochos para tratar de animais. Então ela foi sendo utilizada dessa forma. Aos 10 anos, ele brincava com a pedra e observava como os adultos faziam para cortar, lixar e esculpir. Sempre ouvia os conselhos dos mais velhos. No quintal, tudo em volta ali. E em dias frios acendia uma fogueirinha ali e ficava todo mundo em volta. Era uma forma, porque não tinha televisão, não tinha nada. Então era uma forma também de unir as famílias. O primo aprendeu do mesmo jeito. Hoje Fábio é um dos grandes artistas do distrito. Nunca fez nenhum curso. Aprendeu o ofício observando os mais velhos. Como já tinha pedra em casa, aí de vez em quando eu já começava assim, a brincar com algumas pedras, fazer alguma coisa. Aí eu fui desenvolvendo e pegando gosto pela coisa. A arte de Fábio hoje é atração no distrito. Ele levou 6 meses para produzir a imagem de Santa Rita, que está na porta da igreja. A obra teve que ser produzida em tamanho menor para os turistas levarem para casa. As pessoas ficaram surpresas, assim, todo mundo gostou muito, assim, achou interessante e diferente assim, de eu ter tido a ideia de fazer aquela peça para a igreja. O pessoal gostou muito. A pedra-sabão, que é encontrada em variações de cores, do cinza ao verde, ganha vida nas mãos dos artesãos. Ainda hoje, ela é a principal fonte de renda da comunidade. Muitos turistas vêm aqui, especialmente para conhecer os artesãos e levar um pouco dessa história para casa. Tem artistas de plásticos que vêm aqui, conhecem e levam a rocha e produzem uma escultura em casa. Né? Fica como hobby, manda as fotos e sempre agradece a questão da gente estar demonstrando isso e mostrando o nosso trabalho. Ofício passado de pai para filho faz com que pessoas simples como Fábio sonhem com um futuro melhor. De repente, tornar um escultor assim, reconhecido, ter uns trabalhos assim, em lugares importantes. Ou simplesmente manter viva a tradição da arte em pedra-sabão em Santa Rita de Ouro Preto.
44 anos, nunca fiz outra coisa na vida. Todo o meu processo de trabalhando com a pedra sabão é paixão. E eu acho que eu nunca vou largar, cara. Eu vou ficar aqui 70 anos, eu quero estar aqui cortando a minha pedra sabão e tranquilo, ouvindo o barulho da água. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista as reprises deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite e sexta-feira, às 10h30 da manhã, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!